muito boa noite a todos. Em 2015, a decisão do PCP de apoiar um governo liderado pelo PS abriu caminho a um período inédito na política portuguesa. No final de outubro passado, o chumbo do Orçamento do Estado pôs fim a essa experiência. O papel do PCP no novo ciclo político é o ponto de partida para a minha entrevista a Jerónimo de Sousa. Jerónimo de Sousa, muito obrigado por vir à RTP. Boa noite. Se na noite de 30 de janeiro o resultado ditar que com os deputados do PCP o PS consegue obter maioria absoluta ou uma maioria no Parlamento, o senhor dirá, como disse em 4 de outubro de 2015, o PS só não formará governo se não quiser? Bom, eu não sou capaz de ser adivinho, mas de qualquer forma, como é sabido, o que determina um governo, portanto, e o respectivo primeiro-ministro, serão esses 230 deputados a eleger agora em 30 de janeiro. Nessa altura que referiu, houve um equívoco e tanto PS como PSD foram vítimas do equívoco que criaram quando falavam em eleições para primeiro-ministro, quando na prática, como é sabido, é para eleger os 230 deputados. E assim foi, portanto, mesmo num quadro em que António Costa já tinha ido cumprimentar pela vitória do PSD, enfim, admitindo que fizesse... Iria aí um governo do PSD. Exatamente. Bom, e é o nosso posicionamento, portanto, em que consideramos que o PS só não forma governo se não quiser. E em termos aritméticos. Esse posicionamento manter-se-á no dia 30 de janeiro se com os votos, ou melhor, com os deputados do PCP, o PS tiver maioria? Nessa circunstância, o PCP estará aqui de novo para dar o apoio ao Partido Socialista? Bom, em primeiro lugar, temos que eleger deputados, que é uma tarefa, portanto, de grande exigência. Em segundo lugar, portanto, é evidente que a história não se repete, portanto, mesmo possa haver alguma semelhança, e o que nós, portanto, continuamos a dizer em relação a qualquer governo é o programa, portanto, o projeto que apresenta aos deputados da Assembleia da República. E isso é que determinará, portanto, naturalmente, uma posição. Mas, à partida, está disponível para esse diálogo? Não, mas nós, diálogo com as forças democráticas, fazemos sempre. Sim, mas quando o senhor diz depende do programa do PS, o programa do PS não será uma surpresa. Nós conhecemos quais são as linhas gerais. O programa eleitoral, eu julgo que ainda não foi apresentado, mas não será surpreendente. Não? Sim, mas eu não quero, portanto, fazer juízos de valor precipitados sem, obviamente, conhecer os concretos. Porque esta nossa posição é clara, portanto, nós procuramos sempre, portanto, convergências, mas nessas convergências o que é fundamental saber é quais são os conteúdos concretos. Esses conteúdos é que ainda não conhecemos e, por isso, não vamos assinar de cruz, nem vamos votar contra ou a favor de uma coisa que não conhecemos, naturalmente. Olhando para as próximas eleições, o objetivo do PCP é recuperar alguma coisa ou ficarão confortáveis se não perderem mais? Não, obviamente o nosso objetivo é reforçar a CDU em votos e em mandatos. Portanto, este é o objetivo. E menos de 12 deputados não será um bom resultado? Não fazemos isso a régua e esquadro. Portanto, este objetivo, creio que é claro, portanto, de reforço de votos e de reforço de deputados. Se não os conseguirmos, obviamente, não é um bom resultado. Mas, ainda assim, portanto, nós, tendo em conta as condições em que estamos a travar, portanto, já este combate, nesta fase ainda de pré-campanha, vamos ganhando confiança que a CDU pode crescer e avançar. Portanto, este é um sentimento que temos, portanto, nas iniciativas que realizamos. E nessa avaliação do que será um bom resultado, do que será uma vitória ou uma derrota eleitoral, vai contar para o PCP o posicionamento que o Chega venha a obter, ou o resultado que o Chega venha a obter? Isto é, se o Chega passar o PCP, como algumas sondagens sugerem, isso será uma derrota para o PCP? Bom, nós não agimos em função, portanto, questões táticas ou não, circunstanciais. Isto não é uma questão tática, é uma questão de perceber que há uma área de política que está em crescimento face a outras. Mas em relação a essa segunda parte da sua pergunta, eu lembro-me nas eleições autárquicas, esse candidato dizia que ia crescer, ia ser a terceira força política,
ia correr com o CDU de todas as câmaras e freguesias. Bom, chegados aos resultados, afinal, portanto, o Chega não ganhou nenhuma câmara, não ganhou nenhuma freguesia e não ganhou nenhuma Assembleia Municipal. Mas será uma desilusão para o PCP se vir ultrapassado pelo Chega? Não, nós, sabe, na nossa vida temos tido batalhas que vencemos e outras onde não vencemos, perdemos. E temos, aliás, uma expressão, uma síntese da nossa ideia, que é, portanto, que as derrotas não nos desanimam, as vitórias não nos descansam. Esta é uma síntese de como é que interpretamos, portanto, as eleições ou outras batalhas em que travamos. Temos esta confiança e foi essa confiança que nos levou, portanto, digamos, a ter um partido com 100 anos sempre ali no sítio certo. O senhor tem defendido que o voto do PCP é uma espécie de vacina política, tem usado esta expressão, que tem muito a ver com o ar do tempo em que nos encontramos, para prevenir o regresso da direita ao poder. O senhor admite que há uma hipótese nas próximas eleições resultar uma maioria de direita? Em primeiro lugar, portanto, uma precisão, quando referi isso, o vírus que referíamos não era contra ninguém em termos pessoais, era a política de direita a que nos referíamos. Não percebi a minha pergunta é essa: o senhor admite que, de facto, nas próximas eleições há uma forte possibilidade da direita conseguir obter uma maioria em Portugal? Ou ser uma força, ou ser o campo político mais votado? Bom, há aqui um problema de fundo em que o Partido Socialista, chegados onde chegamos, hoje demonstra-se que não está motivado nem com capacidade para conseguir, por exemplo, um dos seus objetivos, que é a maioria absoluta. Pretende, naturalmente, tem esse objetivo. Mas tem como plano B... Há aqui uma falta de energia ou uma falta de entusiasmo no Partido Socialista? Sim, verifica-se isso tanto no plano institucional como no plano do diálogo que existiu connosco, em que se verificou, portanto, um Partido Socialista com limites. Nós procuramos aproximar-nos com as nossas propostas últimas, que eram no essencial 3, portanto, Serviço Nacional de Saúde, legislação laboral e salários, aumento geral dos salários, particularmente do salário mínimo nacional, e verificamos durante esse diálogo que o Partido Socialista já não ia mais longe. Mas o senhor naturalmente, isto é resultante, do meu ponto de vista, desta contradição insanável de querer, portanto, medidas progressistas e justas e de combate às desigualdades, mas simultaneamente o amarramento à União Europeia e aos critérios do euro. Mas também não te parece que há aí uma certa contradição do PCP e do Bloco de Esquerda também, que nesse debate, quando exige de facto ao Partido Socialista respostas globais, mas na verdade o que o PCP está a desejar é que o PS governe com um programa do PCP? Não, nós temos o sentido da medida, mas consideramos que estas propostas são propostas que fazem falta ao país, que fazem falta aos trabalhadores e ao povo português. Nós verificamos, portanto, nestes últimos 6 anos, que muitas das medidas que pareciam impensáveis de serem aplicadas, e foi esta persistência, esta determinação do Partido Comunista Português que conseguiu, por exemplo, a questão dos manuais escolares durante os 12 anos de ensino obrigatório. Nós conseguimos, enfim, que as tarifas dos transportes baixassem radicalmente, facilitando a vida, portanto, a famílias que pagavam muitas dezenas, em alguns casos mais de uma centena de euros pelo passo social, de esta medida em relação às creches. Portanto, nós consideramos importantíssimo, que vai ter um impacto muito positivo para os casais jovens, medidas muito diversas, particularmente na pandemia, quando se preparavam para cortar 1/3 dos salários em layoff, foi o PCP que conseguiu, tanto que o salário fosse pago por inteiro, de medidas de reforço do Serviço Nacional de Saúde, que o Partido Socialista não levou a sério em toda a sua dimensão. Ou seja,
um conjunto, um acervo de respostas, de soluções que todos diziam que eram impensáveis com este Partido Socialista. Mas, no entanto, verificou-se que era possível, com a persistência, a determinação e a razão, para conseguir estes objetivos. O PCP voltou a considerar o PS e o PSD como farinha do mesmo saco? Já ouvi, julgo já ter ouvido esta expressão que foi muito usada numa determinada fase. A direção do PCP não ouviu. Não. Portanto, não há esta visão. O PCP não sofre aqui de uma visão maniqueista em relação ao PS, que é, se está do lado das propostas do PCP, é de esquerda, se não está, é de direita. Não tem essa leitura assim linear. Portanto, para o PCP, neste momento, não há dúvidas que o PS é um partido de esquerda. Ponto final. É um partido, eu diria por graça, portanto, que é um partido de esquerda, mas muitas vezes a praticar a política de direita. Mas, como digo, não metemos no mesmo saco, portanto, PS e PSD, embora, portanto, no plano das políticas estruturantes haja mais convergência PSD do que naturalmente connosco. Portanto... E acha que se houver essa hipótese dessa convergência se manifestar nas próximas eleições, em resultado das próximas eleições, essa convergência poder ter uma tradução num governo apoiado por um ou por outro partido, um governo PS apoiado pelo PSD ou vice-versa? Acha que esse cenário está em cima da mesa? Insisto muito nesta ideia. Nós continuamos a considerar da necessidade da convergência de forças políticas, no plano social, mas colocamos sempre uma questão que para nós é incontornável. Convergência em torno de quê? Não é em torno de quem? Portanto, é em torno de quê? Quais são os conteúdos concretos que levam a essa convergência? E, neste contexto, sem essa clarificação, sem o conhecimento real das possibilidades que existem, estamos de acordo que existe, de convergência para o nosso país avançar, para que haja mais justiça social, é evidente que estaremos disponíveis, mas é preciso... É preciso um papel passado, com as exigências lá escritas. É preciso olhar para o tecido para depois fazer o fato. Jerónimo de Sousa, um dos problemas que Portugal tem é do crescimento e os salários. Temos visto, aliás, milhares de jovens a emigrar do país à procura de melhores empregos e melhores salários. Que modelo económico é que o PCP defende para aumentar o crescimento português? Bom, do nosso ponto de vista, há uma medida estratégica onde o nosso futuro será muito determinado por esta questão que coloco. A necessidade de pôr o país a produzir. Um país que não produz é um país condenado. E verificamos os déficits que atualmente existem. Portanto, e isso deve ser o Estado a organizar? Fundamentalmente, portanto, com o capital público, com... Uma economia planificada. No quadro, portanto, da Constituição da República, portanto, não é planificada, a Constituição da República define, portanto, o modelo, portanto, do sistema económico, da existência de um setor empresarial do Estado, de um setor privado, de um setor cooperativo, portanto, não é um Estado minimalista no plano económico que o PCP defende? Não, porque, naturalmente, portanto, o Estado precisa de recursos para que haja esse desenvolvimento e esse progresso social. Mas esta questão, se não for levada a sério, em que eu geralmente dou muito este exemplo. Num caso de uma crise à escala mundial, portanto, enfim, o nosso país tem um déficit de 83% de cereais. Ou seja, aguentávamos 15 dias com o trigo, com o centeio que está armazenado. É um exemplo que eu referi. Mas poderia referir, em relação a outros setores estratégicos, por exemplo, da natalidade, demográfico, esse déficit demográfico que hoje leva a que os jovens não encontrem saída. Isso tem a ver com as políticas concretas que são realizadas aqui, mesmo no plano tecnológico, no plano energético, que está cada vez mais aí na ordem do dia. Enfim, amanhã parece que vão aumentar mais 3 cêntimos em gasóleo, com todas as consequências que isso tem, particularmente às pequenas e médias empresas. Portanto, nós temos um projeto de desenvolvimento
que passa pela necessidade de dar respostas e encontrar soluções para estes déficits estruturais. Se não o fizermos, vamos continuar a assistir à imigração. Mas gostava de que refletisse um pouco sobre esta questão. É que se olharmos para os portugueses que saem, que têm sido nos últimos anos muito jovens, eles vão sobretudo para países onde não funciona uma economia à semelhança daquilo que o PCP defende, mas onde existe um maior liberalismo económico. E porque é aí que, de facto, encontram melhores oportunidades. O senhor reconhece isso, reconhece esta contradição? Esta situação dos déficits tem responsáveis. Não foi... Nós vimos os jovens a sair para o Reino Unido, para a Alemanha, para a França, países onde há, no plano económico, uma liberdade maior, não é? Sim, mas o problema, além da liberalização, ela está em curso cada vez mais. Portanto, como é que é possível? Por isso é que a minha pergunta é se não era contraditório essa exigência de uma maior centralização ou de um maior recurso ao Estado no plano económico. Mas, insisto, a matriz constitucional é que determina. Portanto, e nós, naturalmente, compreendemos e inserimos nessa perspectiva de uma economia mista, de uma valorização do setor público, naturalmente com espaço para o privado, particularmente as milhares de micro, pequenas e médias empresas que existem. E porque não as grandes empresas? Eu sinto que muitas vezes no discurso do PCP há ali uma frequente crítica aos grandes grupos económicos, aos grandes empresários. Não são essas empresas que efetivamente criam muitas oportunidades de trabalho? Bom, a maior expressão empregadora, portanto, são os micro, pequenos e médios empresários. E creio que isso era importante, portanto, essa clarificação. Depois, nós criticamos os grupos económicos porque esta política de direita tem-lhes facilitado a vida em que, por exemplo, no tempo da epidemia, em 2020, eles arrecadaram 7 mil milhões de euros quando existia uma crise sanitária, quando existiam os problemas que todos nós conhecemos. Como é possível que, portanto, um grupo económico tenha, portanto, vários grupos económicos tenham, digamos, alcançado este lucro? O senhor acha que o lucro é um problema? Não, depende para onde ele vai. Portanto, este é que é o problema maior. Portanto, dinheiro ganho cá, que sai, e muito dele, portanto, sai por esquemas que são conhecidos, não é? Em vez de ser investido aqui no país. Portanto, nós não diabolizamos os grupos económicos, nós fazemos uma outra coisa, é da injustiça e no plano da perversão, portanto, de valores numa situação dramática que possamos viver, portanto, e eles apresentam estes lucros fabulosos que ofendem hoje quem recebe um salário mínimo nacional, naturalmente. Jerónimo de Sousa, qual era neste momento a posição do PCP sobre a participação de Portugal no euro? Eu recordo-me que há uns anos o PCP tinha dito que se deveria estudar a possibilidade de Portugal sair do euro. Neste momento, qual é o posicionamento que defende? Bom, nós em relação ao euro, portanto, todas as avaliações e análises que fizemos na altura da entrada do euro confirmaram-se. Perdemos a soberania da moeda em relação à moeda. Perdemos a possibilidade de mexer na moeda, não é? Valorização e desvalorização da moeda, entre outras coisas. O euro, portanto, beneficiou, como é sabido, portanto, os países mais poderosos. Países mais pequenos como o nosso, digamos, ficaram para trás. Portanto, tendo em conta essas imposições... O senhor acha que essa é uma das razões do atraso português? Não é o culpado, mas tem a sua dose de culpa, portanto, em relação ao nosso desenvolvimento económico. Qual é a conclusão relativamente a isso? Pois nós não tiramos conclusão, portanto, mas estamos naturalmente embrenhados em ter uma posição fundamentada. Portanto, e essa avaliação está. Portanto, e ainda não chegaram a uma decisão definitiva sobre se Portugal deve permanecer ou sair. Exatamente. Mas há trabalho em curso com essa preocupação. Gostava também de ouvir sobre uma questão que tem a ver com a segurança europeia, é talvez a maior ameaça à segurança europeia. Há indicações de que poderá estar iminente uma invasão da Rússia à Ucrânia, porque nos últimos dias há uma concentração militar na fronteira, com tanques, carros de combate, veículos armados. Se essa invasão acontecer, estaremos perante uma agressão militar da Rússia à Ucrânia, do seu ponto de vista? Bom, a minha preocupação é a possibilidade do desenvolvimento de um conflito dessa natureza.
enfim, não vamos agora aqui fazer a história, portanto, da aproximação da NATO às fronteiras, portanto, da Rússia, portanto, também podia ser entendido como um ato provocatório. O senhor acha que isso pode justificar mas não, a atual o que eu estratégia acho militar russa? O que acho fundamental é a paz como o grande objetivo que deveria convocar e reunir, portanto, naquela situação muito tensa, onde podem haver razões, portanto, de um lado e do outro, mas para bem da Europa, para bem do mundo, acho eu, esta questão da procura de uma solução pacífica, onde prevaleça de facto a paz, é a questão fundamental que deveria determinar os esforços que estão a ser desenvolvidos por este ou aquele. Portanto, esta convergência de esforços e da paz, creio que é um elemento fundamental. A União Europeia de Portugal faz parte, já alertou que se vier a acontecer essa invasão, haverá um arsenal de sanções a Moscovo. O PCP concordará com essa resposta da Europa? Já não os conheço, não posso assumir nenhum compromisso em relação a essa pergunta, como perceberá, não é? Porque nessa história, portanto, enfim, estamos a entrar, portanto, num ritmo acelerado, com consequências imprevisíveis. E qualquer democrata, qualquer pessoa, portanto, que ame o seu país, a sua pátria, mas também o respeito pelos outros, que queira a paz no mundo, portanto, enfim, eu acho que é o elemento essencial, o elemento fundamental. Jerónimo Sousa, voltamos à política portuguesa e à forma como a geringonça funcionou em determinados momentos. Um dado curioso sobre o qual eu gostava de ouvir, porque julgo que nunca lhe foi colocada esta questão, é a seguinte. A geringonça funcionava, pelo menos visto de fora, entre uma negociação entre o PCP e o Partido Socialista, por um lado, e o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista. Nunca havia um diálogo entre os três partidos. Porquê é que isso aconteceu? Porque você próprio está a cair no equívoco. Então, explique-me. É que criou-se a ideia, portanto, de um governo apoiado, portanto, pelo Partido Socialista. E para nós foi claro, portanto, nos dias seguintes, que não haveriam reuniões conjuntas. Foi o PCP que exigiu isso. Foi o PCP que reclamou, portanto, digamos, manter relações bilaterais com o Partido Socialista e não, portanto, o Partido Socialista, o Bloco e o PCP. E porquê esse distanciamento do PCP em relação ao Bloco? Porque, naturalmente, não existia um governo apoiado pelo PCP, não tínhamos que consertar, portanto, estratégias em relação a muitas matérias. Nós não perdemos a nossa capacidade, portanto, e o nosso direito de apresentar iniciativas autónomas, como é conhecido, portanto, diversos projetos de lei, portanto, projetos de resolução, posicionamento autónomo, independente do Partido Socialista. Por isso sempre classificamos como um governo minoritário. Jerónimo Sousa, mas isso significa que o PCP, apesar do Bloco de Esquerda existir há 20 anos, ou há pouco mais de 20 anos, ainda mantém essa distância que faz questão de que permaneça? Não. Eu permito-me, portanto, uma precisão. Acha que esta avaliação não está precisão. Portanto, nós, portanto, nunca fizemos essa medida. Ponha o PCP, o Bloco de Esquerda de lado, é isso que está a dizer? Não, portanto, temos um relacionamento normal, particularmente ali no plano institucional. Mas não são os melhores amigos? Não, eu não tenho ofensa de ninguém, antes pelo contrário, estamos ali na bancada juntos, portanto não existe nenhum ambiente de tensão, antes pelo contrário. Mas para nós esta era uma questão política de fundo. Tem a ver com a concessão da própria geringonça, não é? Desse modelo de governo. Era para combater a geringonça que nós sempre falámos de um governo minoritário do PS. Exato, havia um fundamento para isso. Uma última questão, Jerónimo Sousa, que também é uma perplexidade que eu tenho e que gostava que esclarecesse. Consegue-me explicar porque é que, chegando às eleições, o PCP passa a CDU? Porque, na verdade, o que nós verificamos é que o PEV, em todos os momentos cruciais, segue a orientação do PCP, não se nota ali nenhuma autonomia estratégica. Sendo assim, qual é a lógica da coligação? Não lhe vou dizer, mas já houve casos... Há casos... Que dados, Jerónimo Sousa, dão em casos fundamentais. Mas, portanto, mas qual é a lógica de se manter com os verdes, esta portanto, naturalmente, portanto, a terem, portanto, ali um trabalho muito interessante em termos
hoje das questões ecológicas, das questões do ambiente, das questões do clima. Tem sido pioneiro, enfim, nessa batalha que está hoje aí colocada na ordem do dia. Tem toda a autonomia, tem toda a independência e olhe-se para a CDU, não se olhe só para o PCP e para os verdes. São milhares e milhares, e não estou a exagerar, milhares de independentes que integraram as listas para as autarquias e que hoje continuam trabalhando connosco, incluindo até a inclusão tanto nas listas de candidatos. E esse chapéu CDU permite envolver mais pessoas, é isso que está a dizer? Eu quase que lhe pedia para não falar de um chapéu, porque não é um chapéu, é de facto... Sem nenhuma desconsideração. Não, é evidente que não. Mas de um relacionamento muito saudável, portanto, em que a autonomia se mantém, portanto, ainda por cima, portanto, em relação aos independentes, os verdes têm essa de força também de atração e neste quadro, portanto, digamos, somos bons amigos, mas cada qual na sua bicicleta, obviamente, não é? Jerónimo de Sousa, muito obrigado por ter vindo a esta edição do Legislativas 22. Nós, na verdade, estamos a caminho das eleições antecipadas de 30 de janeiro. A todos, muito obrigado, boa noite e um bom fim de semana.